Lucas 18, todo mundo achou aí? A gente vai ler duas passagens bíblicas, tá? Primeiro Lucas 18, do 1 ao 8. E depois a gente vai ler, pode ser Lucas 14, para ficar em Lucas, para a gente não dificultar para vocês. Então, Lucas 18, do 1 ao 8, diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ponto de interrogação. Agora voltar umas páginas para trás, Lucas 14. Lucas 14. Para facilitar para vocês. Nem vamos mudar para outro evangelho. Vamos ficar só em Lucas para facilitar. Todo mundo achou aí? Lucas 14, 25. Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não toma a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amém? Então, amados, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês totalmente inédita. Não é tão inédita, mas é inédita porque eu vou dar um tema para a mensagem bem criativo hoje, né? O nome da pregação hoje, o nome da mensagem vai se chamar Anne Cristine. Glórias a Deus. Pena que a Anne não chegou aqui ainda, né? Mas é em homenagem à minha filha, né? Essa palavra de hoje, né? Para quem ainda não sabe, né? Todos os nomes dos nossos 2 filhos, né? Foram totalmente escolhidos por Deus. E assim como aconteceu na história dos profetas bíblicos, né? Que Deus dava para eles... o próprio Deus deu o nome de filhos, como o caso do profeta Oséias, né? Que Deus deu o nome dos filhos para ele. Cada significado do nome do filho tinha um sentido. E muitas vezes, quando Deus dava um filho para um profeta, e o nome daquele filho tinha um significado, aquele significado Deus estava querendo comunicar algo com a nação de Israel. Então, assim como eu creio que eu também sou um profeta, minha esposa é uma profetisa, né, e tem outros profetas aqui nessa noite, quando Deus deu para a gente a Anne, que por um momento a gente chegou a pensar que o nome dela ia ser Ana, mas a gente orou, Deus direcionou tudo, e em vez de Ana, que tem um outro significado, Deus disse: não, o nome dela vai ser Anne, Anne Cristine. E o que Anne Cristine tem a ver com essas 2 passagens bíblicas que nós acabamos de orar, né? Porque Anne, em hebraico, significa oração. E Cristine significa seguidora de Cristo. Ou seja, aquela que segue o caminho da cruz. Porque ser um discípulo de Jesus é alguém que segue o caminho da cruz. O que Jesus falou aqui? Se alguém não toma a sua cruz,
não pode ser meu discípulo. Ponto final. Acabou. Então, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu vou ter que tomar a minha cruz. Agora, como que eu vou conseguir carregar essa cruz? Que se a gente olhar para o que Jesus falou, chega até dar medo. Porque ele está dizendo aqui, olha, se alguém vier a mim, não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a tua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando eu olho para isso aqui, chega a ser até assustador. Eu fico, meu Deus, como é difícil seguir a Jesus. Porque ele está dizendo aqui que se eu não quiser aborrecer alguém da minha própria família, e até eu mesmo, eu não vou ter condições de ser um discípulo de Jesus. E na sequência ele vai fazer uma comparação. Se algum de vocês quiser construir uma torre, quem é de vocês que antes de construir essa torre, não vai pegar um papel, uma caneta, uma calculadora e não vai fazer cálculos para ver se vai dar conta de concluir essa torre? Porque se você não calcular bem e você não terminar de concluir essa torre, as pessoas que estiver passando vão começar a zombar de você. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que a caminhada cristã, ela é semelhante à construção de algo. A construção de um prédio, a construção de uma torre, a construção de uma obra. Nós costumamos dizer a obra de Deus. Então, a caminhada cristã é semelhante à construção de uma obra, a construção de uma torre. E essa construção não é uma construção que eu começo hoje e termino amanhã. É uma construção. Ela é demorada. Muitas vezes, se a construção é grande, eu vou ter que botar muito fundamento, muita pedra, muita rocha. A construção ela é demorada, ela é trabalhosa, ela é árdua. E nessa construção árdua, demorada, pesarosa, muitas vezes, que eu vou ter que colocar firmes alicerces, muitas vezes eu vou encontrar resistências na minha própria família. E aí, como que eu vou conseguir ter forças para poder suportar tudo isso e permanecer firme e não desistir dessa caminhada? Porque a palavra de Deus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então é uma caminhada sem volta. Aí onde entra a oração. Não existe a mínima possibilidade de eu suportar, o que eu estou pregando aqui, amados, hoje é chovendo molhado. A gente está aqui voltando a falar de fundamentos da fé. Não existe a mínima possibilidade de eu conseguir suportar os desafios da caminhada cristã, a cruz de Jesus, sem uma vida de oração. Se eu não tiver uma vida de oração, eu não vou conseguir. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar. O dia que eu parar de orar, eu gosto muito do versículo que a minha esposa está sempre lembrando, 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. A oração é sem cessar. Orar é todo o tempo, em todo o tempo. Essa semana, pelo Espírito Santo, eu postei um versículo, sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Então, tribulação vem. Como é que eu venço a tribulação? Com paciência e com oração. Em todo o tempo, a palavra de Deus, ela é cheia de versículos, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o tempo todo Deus falando sobre oração. A gente conversava um pouquinho aqui antes, Anderson? Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou, a minha casa será chamada casa de oração. E hoje nós sabemos que nós somos a casa de oração. Mas esse ambiente aqui, a minha casa, a minha residência, também é uma casa de oração. E quando as pessoas que congregam lá no templo, se for da vontade de Deus que um dia a gente faça o templo de novo, só Deus sabe, o futuro está na mão de Deus, aquele lugar também é uma casa de oração. Agora, o tempo todo Deus quis deixar muito claro, que a nossa vida precisaria ser uma vida de oração.
E Jesus, para falar sobre a importância da gente orar sempre, ele conta uma parábola. Jesus amava contar parábola, né? E que parábola que ele vai contar? Ele vai contar que numa cidade havia um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem. Pensa num camarada ruim. O cara não temia Deus e não respeitava o homem. E nessa mesma cidade havia também, olha ali para a dona Vera, olha para a pastora Vera, olha para a Leia e pensa numa viúva linda. Né? Na mesma cidade havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que ia ter com ele dizendo, com aquele juiz ruim, que não respeitava o homem nem a Deus. Parece até alguém que está vindo na memória aí, né, de um determinado poder. Né? Pula, está gravando. Né? E naquela cidade onde tinha o juiz mau, havia também essa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, não quis atendê-la, mas depois disse, consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, isso aqui é o juiz falando, tá? O juiz mau, né? Todavia, como esta viúva me molesta, está aqui me importunando, né? Perseverando, batei, pedi, dá-se-vos-á, né? Então eu estou aqui, a viúva está batendo, pedindo. Como ela não para de pegar no meu pé, em outras palavras, para que, enfim, ela não volte e me importune muito, disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Perdão, pulei acho que alguma coisa aqui, né? Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune. Disse-lhe o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, se um juiz mau, que não temia Deus, que não respeitava o homem, por causa da perseverança daquela mulher, ele atendeu o pedido dela. Jesus está dizendo, quanto mais, né, o nosso Deus, que é um Deus bom, né, que é um Pai, né? Eu acho que foi na semana passada, acho que eu citei aquele versículo, né? Qual de vós que um filho pedir um pão, eu vou dar uma pedra ou um escorpião, né? Vou dar uma cobra para ele, né? Se vós, sendo maus, né, não sabem dar boas coisas aos vossos filhos, né? Então, quanto mais o vosso Pai que está no céu nos dará o Espírito Santo, também nos dará todas as demais coisas, né? Então, só que ele continua falando. Digo-vos depressa, que lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa pergunta aqui é muito preocupante. Essa pergunta aqui dá a entender que o tempo que Jesus vai voltar é um tempo de escassez de fé. É um tempo onde as pessoas não vão... a fé vai estar escassa. Por quê? Porque o ser humano ele tem dificuldade de esperar. O ser humano ele quer as coisas... A gente vive uma geração, é a geração micro-ondas. É a geração do tudo para ontem. Imagina... Se eu tivesse que falar para um profeta nos dias de hoje, alguém que sonha em ser um profeta do Evangelho, que ele tivesse que se preparar 30 anos, que nem João Batista, num deserto, comendo gafanhoto e mel, para depois então cumprir um ministério que durou 6 meses, que na sequência cortaram a cabeça dele. Né? Agora, é muito mais fácil dizer, se prepara 6 meses para ter um ministério de 30 anos. Ah, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter um ministério de se preparar 6 meses para viver 30 anos. Mas, às vezes, dependendo do propósito que Deus tem para nós, eu vou me preparar 30 para fazer 6. Né? Então, hoje, a gente vive um tempo que ninguém quer mais se preparar. Né? Todo mundo quer tudo para ontem. Né? É tudo online. Chegou a dona da pregação? Anne Cristina? Veio a minha sogrinha também.
Sejam bem-vindos. Boa noite. Aproxega aí. Pensei que já estava na hora da comida, vim muito cedo. Atrasou um pouquinho hoje. Mas já está quase na hora da comida. Qual comida tem? Olha só. Qual comida tem? Olha Qual só. comida tem? Hoje vai ter açaí. Eu quero sal. Tu quer o achocolatado? Anny, faz um chocolatado lá pra ele, sabe? Tem leite na Mãe, ele geladeira. fica sem bateria. Não vai dar tempo de carregar. Só 1%. Ô Davi, calma que celular não falta aqui. A gente consegue o celular pra ti. Ele tem carregador ali, Ju. Ai, meu dedo, por favor. Pra quem, não sei se alguém não conhece, né? Talvez, não sei se o Anderson e a Sabrina conhece. Esse, É meu conhece? Pai da minha esposa, né? Moacir. E essa é a dona Iná Maria Muniz. É a mistura de Índia com português, né? Iná Maria. A sogra mais querida que eu pedi a Deus. Só tenho ela. Eu só estou concluindo aqui que não é o Sermão do Monte, né? Então eu estava... Pesca milagrosa. Não, também não é a pesca milagrosa. Hoje é a parábola do juiz iníquo, né? Então eu estava comentando, né, que aquela viúva, de tanto perseverar e bater, sendo o juiz mau, acabou atendendo o desejo dela, né? E aí Jesus pergunta, né, se aquele juiz mau fez justiça, será que o nosso Deus também não vai fazer justiça para nós, né? Só que aí na sequência ele diz, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E é sobre isso que a gente estava comentando, né? Essa frase de Jesus dá a entender que quando Jesus voltar, vai ser um tempo onde não vai ter mais fé na terra. A fé vai estar muito escassa, né? As pessoas não vão estar mais acreditando tanto. Por quê? Porque muitos não têm paciência de esperar, né? E as coisas com Deus, muitas vezes, requer paciência, né? Tem coisas que a gente pede para Deus hoje e Ele responde na mesma hora. Tem coisas que eu peço para Deus hoje, Ele vai me responder durante a semana. Tem coisas que eu peço para Deus, Ele vai me responder durante o mês. Mas tem coisas, como o exemplo de Abraão, que queria muito ter um filho, levou 25 anos. E hoje ninguém mais quer esperar 25 anos, né? Se eu for falar num culto que a pessoa vai ter que esperar 25 anos para alcançar o sonho que ela tanto espera, tem gente que vai infartar. Tem gente que nem volta mais na igreja. Não, essa igreja aqui, eles estão pregando uma doutrina muito pesada. 25 anos para esperar uma promessa. Não, isso aí não é para mim não. Essa igreja aí, está muito forte essa doutrina aí. Então, de acordo com os sonhos, de acordo com as promessas, de acordo com o tamanho daquilo que a gente quer para a nossa vida, às vezes é necessário esperar. Muitas vezes é necessário esperar, né? E como eu tinha falado agora há pouco, eu tinha cantado a bola, né? Eu tinha comentado que o nome dessa pregação se chama Anne Cristine, né? Pena que ela não está aqui, eu fui lá para dentro. Mas, porque hoje eu queria falar sobre oração e sobre cruz, né? A gente estava falando também sobre cruz, né? Sobre negar a si mesmo e tomar a cruz, né? É por isso que a Anne Cristine tem esse Cristo e Anne de oração. E é o que a gente estava falando um pouquinho antes do meu sogro chegar, né? Eu vou precisar realmente tomar a minha cruz e negar a mim mesmo e ter uma vida de oração. Porque só com essa vida de oração é que eu vou conseguir suportar a cruz, né? Suportar muitas vezes a rejeição, muitas vezes a solidão, muitas vezes a perseguição. E uma coisa que eu queria, assim, porque eu não quero me estender muito, uma coisa que eu queria deixar assim muito claro, que isso o próprio Espírito Santo falou comigo, que não era para deixar de fora dessa mensagem. Uma coisa que a gente precisa ficar assim muito claro para a gente: cruz não é sinônimo de pobreza. Ainda hoje eu vi pregadores famosos, né, comparando cruz com pobreza. Cruz não tem nada a ver com pobreza. Isso tem que ser erradicado do meio
da igreja. Cruz não tem nada a ver com pobreza. Cruz tem a ver com renúncia. Cruz tem a ver com negar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Ah, eu fui convidado para um futebol hoje à noite, mas eu também fui convidado para estar num grupo onde as pessoas estão orando e lendo a Bíblia. Eu vou ter que tomar uma decisão. Onde é que eu vou? Ou no futebol, ou no grupo de oração. É simples assim. Qual dos dois que vai agradar mais a Deus? Não sei. Depende da motivação do teu coração. Se a motivação do teu coração de ir lá no grupo do futebol, quem sabe é para pregar o evangelho para aqueles amigos do futebol, quem sabe o lugar naquela noite era estar lá no futebol. Né? Eu não sei, eu não sou juiz, né? Agora, quer ela sair já? Meu Deus, tua mãe já vai te dar. Agora, em muitos casos, às vezes, existem situações que surgem exatamente no dia, no horário de uma reunião como essa, que é para tentar nos tirar daqui. E eu tenho que ter realmente o discernimento do Espírito para poder discernir se aquilo não é uma pegadinha, se aquilo não é, muitas vezes, até para me roubar do foco. E se tratando nós aqui, que uma grande parte que está aqui pertence ao ministério chamado Vinho das Águas, né? Hoje é a nossa única reunião semanal. Né? Então eu creio que é importante que a gente tenha isso como algo importante, como uma prioridade, né? Que foi a primeira palavra que a gente ministrou aqui, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então a gente deveria ter essa reunião como uma prioridade. Por que eu fiz questão de dizer que cruz não é sinônimo de pobreza? Porque ainda hoje, nos dias de hoje, tem muita gente comparando cruz com doença, comparando cruz com pobreza. E cruz não tem nada a ver com doença, cruz não tem nada a ver com pobreza. Eu posso ficar doente? Posso. Posso ficar pobre, eu passar por uma fase de pobreza? Isso não tem nada a ver com a cruz. A pobreza é uma coisa que muitas vezes está ligada até o tipo de profissão que eu escolhi para a minha vida, ou as habilidades que eu desenvolvi para conquistar uma determinada renda. Um médico, ele estudou para ser médico e ele conquistou uma habilidade que vai proporcionar para ele um salário de médico, que normalmente é um bom salário. Agora, se eu estudei para ser um auxiliar de pedreiro, como é que eu vou querer, que nem precisa de estudo, né? Só precisa de algumas instruções, como é que eu vou querer ter o mesmo salário do médico? Não tem como. Aí não adianta eu querer e reclamar com Deus porque eu não tenho o salário do médico. Se eu quero ter o mesmo salário do médico, se eu gostaria de ser um médico, então eu vou ter que estudar, fazer primeiro grau, segundo grau, vou ter que entrar na faculdade, pegar o diploma e começar a trabalhar. Aí eu vou ter o salário do médico. Simples assim. Agora, ficar reclamando com Deus porque eu sou pobre e eu não quero fazer nada para mudar essa condição, não quero estudar nem trabalhar, isso não tem nada a ver com cruz. Agora, também é importante falar o seguinte, a Bíblia diz que nós somos um corpo. E num corpo, para ser corpo, tem que ter o dedo mindinho, tem que ter o olho, tem que ter o umbigo, tem que ter o pé, tem que ter a cabeça, tem que ter o cabelo, tem que ter o nariz, tem que ter a boca. Então, num corpo, nem todo mundo vai ter a mesma profissão. O meu sogro ele é representante comercial e também é radialista. Eu sou um empresário, pastor, empresário pastor, né? A Juliana, ela tem uma profissão que temporariamente não está exercendo, como é que chama mesmo? Sou protética. Protética. Né? A pastora Vera até então era sapateira, agora está do lar, né? A Leia é cuidadora de idosos, cuida dos seus próprios, né? O Mateus tem duas profissões agora, né, Mateus? Qual que é? Tem, porque ele falou que... quais são as duas profissões? Eu trabalho numa fábrica. Trabalha numa fábrica do quê? Foi para a cozinha. Trabalha numa fábrica e também, nas horas extras, ele faz limpeza de sofá e coisa arada, né? E o Anderson trabalha numa fábrica... Sapateiro, né? A Sabrina também, né? Então, viu? Cada um aqui tem uma profissão diferente. Eu costuro também, né? E a Leia costura também. Então, cada um aqui tem uma profissão diferente que vai proporcionar um salário diferente. Né? Agora, eu não estou contente com esse salário,
eu vou correr atrás da máquina, eu vou buscar e Deus pode me dar. Agora, isso não tem nada a ver com a cruz. A cruz é negar a minha vontade para que a vontade de Deus seja feita. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão de alguns confortos, eu vou ter que abrir mão muitas vezes de alguns privilégios, eu vou ter que abrir mão até mesmo de um sonho pessoal meu, para que o sonho de Deus se realize. Isso é cruz, né? Agora, isso não significa que eu vou ser um miserável. Significa que eu vou... Porque temporariamente eu estou passando uma situação econômica, financeira difícil, que isso vai ser para sempre assim, né? Olha só, rapidamente eu vou ler só os 3 versículos. Não precisa abrir aí, tá? Eu só vou ler bem rapidinho aqui para a gente terminar, que eu prometi que ia ser rápido, então eu tenho que honrar a minha palavra. Ó, Salmo 25, do 12 ao 13. Qual é um homem que teme ao Senhor? Este me ensinará o caminho que me deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Salmo 25, 12 e 13. Salmo 112, versículo 3. Salmo 112, versículo 3. Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Prosperidade e riqueza há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. O que está? Prosperidade e riqueza. Riqueza não é pobreza. Riqueza é prosperidade financeira. Para por aqui, Salmo 128. Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme o Senhor. Provérbios, o Salmo 1, né? Versículo 3, né? Salmo 1, o salmo mais conhecido da Bíblia, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Tudo que ele bota a mão para fazer prospera. Lembra de José do Egito? O camarada, botaram ele dentro da cadeia, pois ele daqui a pouco estava como chefe da cadeia. Estava governando dentro da cadeia. Tudo que ele botava a mão prosperava. Mais um pouquinho. Provérbios 22, versículo 4. Eu vou ler mais uns 2 aqui, que eu quero humilhar Satanás hoje à noite. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida. Mas é para todo mundo? Não. Para quem é humilde e teme a Deus. É para que o galardão, a recompensa, riquezas, honra e vida, é para quem é humilde e teme a Deus. Não é para todo mundo. É para quem é humilde e teme a Deus. Agora, se você é humilde e teme a Deus, está disponível. Provérbios 3,16. Longura de dia há na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Olha só o que Deus tem na mão direita dele. Na mão direita dele ele tem longura de dias, ou seja, longevidade. E na mão esquerda, riquezas e honra. Provérbios 8,18. Riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Provérbios 8,18. Riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. E para encerrar, 1 Crônicas 29, 12. 1 Crônicas 29, 12. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo,
nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Não tem nenhum versículo do Novo Testamento? Tem. João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então a vida que Jesus tem para nós é uma vida próspera em todos os níveis. Alguns de nós, e eu me incluo dentro disso, hoje, alguns de nós não estão numa condição econômica, financeira muito melhor, mas muito melhor, por conta de erros do passado e por conta de sementes do passado. Às vezes eu planto sementes ruins e estou querendo colher coisa boa. Às vezes eu cometo erros e estou achando que vou me escapar da consequência do erro. Ninguém escapa. Então, eu estou falando de mim. Eu hoje poderia estar numa situação muito diferente, mas vou chegar lá de novo. E vou passar. Porque a promessa que Deus tem para a minha vida e tem para todos nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano. No coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, só vai experimentar isso, essas riquezas, honra, prosperidade, esses galardões que a Bíblia fala, se eu tiver a coragem de encarar o tempo da colheita ruim que eu fiz lá no passado, suportar essa colheita ruim, se ela ainda tem, porque pode ser que alguns aqui já estão no finalzinho da colheita, amém? Talvez alguns aqui já até passou o tempo da colheita ruim, daqui para frente só tem colheita boa, amém? Glórias a Deus. Agora, se eu tenho ainda alguma coisa ruim para colher, então eu vou ter que suportar isso, não adianta querer fugir. Se eu tentar fugir, não adianta, eu vou ficar que nem o povo no deserto, andando em círculo, e vai ficar lá no deserto 40 anos. Agora eu vou ter que encarar, vou ter que suportar a dor da colheita ruim, suportar os processos, perseverar fazendo o que é o correto, trabalhar, plantar semente boa, lutar em busca dos meus sonhos, porque Deus é Deus realizador de sonhos, Deus ama realizar sonhos de filho dele, né? E então, pode ter certeza, eu vou ver tudo isso que está prometido aqui se cumprir na minha vida. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, pastor, agora nós estamos no Novo Testamento. Não, toda Escritura é divinamente inspirada. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus deixou para instruir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Amém? Então, eu queria deixar essa mensagem para nós. E antes da gente orar,